Bem, pessoal, nós estamos começando mais uma live das nossas quartas-feiras, às 17 horas, hoje com um fraterno amigo, autor de obras sobre o Tribunal do Júri e advogado que este ano se tornou um dos únicos 3 brasileiros que, na história do Brasil, se habilitaram a atuar perante o Tribunal Penal Internacional. Na história, apenas 14 advogados de toda a América Latina conquistaram essa habilitação, uma grande conquista, e o Faux foi habilitado agora recentemente. Eu fiquei muito encantado com essa habilitação, muito feliz. Imagino que o Brasil comemore também essa habilitação do Rodrigo para atuar perante o Tribunal Penal Internacional. E eu gostaria, e eu convidei para nós hoje à tarde, nestes próximos momentos, debatermos a advocacia penal internacional. Não especificamente, tão somente, a advocacia perante os tribunais internacionais, mas o Rodrigo me explicou nos bastidores que tem uma atuação possível grande dos advogados em penal internacional. Então, esse é o nosso bate-papo de hoje, dando as boas-vindas a você, Rodrigo. E nesse primeiro momento, eu gostaria que você se apresentasse para o nosso público, nos contasse um pouco da sua trajetória, da tua advocacia, dos teus livros, da tua experiência profissional, para que a gente quebrar o gelo e o pessoal te conhecer também. Obrigado, Marlos, pelo convite mais uma vez. O Marlos esteve aqui no escritório semana passada, fazendo uma visita de cortesia para mim, para o professor Roncalho, que trabalha aqui também, que inclusive ele queria participar, mas ele não tem Instagram, e daí ele ia tentar ver com o filho dele, alguma coisa assim, se ele conseguia assistir. Mas eu falei para ele que fica gravado e depois ele pode ver, né? E foi uma alegria muito grande receber o convite do Dr. Marlos, né, um dos grandes advogados criminalistas aqui do Brasil. Então, pediu para me apresentar. Meu nome é Rodrigo, né? Eu advogo há cerca de advocacia uns 14 anos. Sou professor também mais ou menos nesse período aí de processo penal. Atualmente estou fazendo pós-doutorado aqui na Federal do Paraná, em Direito. Tenho doutorado na Federal de Minas Gerais e mestrado aqui na Unibrasil, além de algumas especializações. E até falando nessa questão de especializações, foi onde surgiu, na verdade, meu interesse pela parte internacional, né? Então, claro, aqui, se eu fosse colocar dentro de uma esfera mais global, eu colocaria assim, a litigiosidade penal, né? Porque nós temos alguns caminhos, e até muito na common law, eles chamam do litigator, né? Daquele que litiga. Então, muitas vezes, aquele que atua no Tribunal do Júri, por exemplo, nos Estados Unidos, ele é especializado em Tribunal do Júri, não necessariamente em direito criminal, porque ele atua no júri, né? Que é a litigação. Então, eu sempre gostei dessa parte. E claro que a litigação, que a gente poderia colocar assim, uma maior ainda, seria âmbito internacional nas cortes internacionais. Então sempre foi isso que me interessou. Eu comecei a estudar essa parte de penal internacional quando eu fiz uma pós em Coimbra, né? Aquela pós penal econômico, uma pós antiga que tem lá, mas é pós de direito penal econômico europeu. Então, tinha essa abrangência lá na Universidade de Coimbra em relação ao direito internacional penal, tinha um professor. Meu trabalho foi em cima disso e, desde então, por exemplo, o meu mestrado também, a minha tese foi em relação ao direito penal internacional. E é por isso que eu gostei, e claro que com o tempo depois, eu acho que daqui a pouco a gente deve conversar sobre isso, surgiu essa possibilidade de habilitação que deriva também, né, de um tempo, de um lapso temporal de estudos em relação à matéria. Muito bom, excelente. E essa habilitação, Rodrigo, perante o Tribunal Penal Internacional, como que ela se dá? Eu acho que vale a pena você explicar aí para o nosso público
como que você dá essa inscrição, quais são os requisitos, como que alguém pode tentar fazer essa habilitação e dar um salve especial aqui para a Bebel, que está conosco, para o Lucas Otsuka, para a Eliana Faustino e tantos outros que estão aqui no nosso chat mandando um abraço e dizer a todos que se vocês gostam do tema, curtem as aulas do professor Falks, a Paula Bico está mandando aqui um grande abraço, foi tua aluna, façam aqui o aviãozinho do lado direito, avisem o pessoal que a gente está ao vivo e depois isso também vai ficar gravado no IGTV do Instagram e no canal do YouTube do Arnes de Oliveira e Andreasa. Então a gente passa nessa questão da advocacia penal internacional, o Falks vai nos dar um panorama de como que funciona a inscrição, a habilitação, os requisitos perante o Tribunal Penal Internacional. Certo, então vamos passar para essa parte. Claro, eles tiveram, com o passar dos anos, até os requisitos foram alterados com o passar dos anos. Porque eles explicam isso, né? Quando eu estou falando eles, estou falando do Tribunal Penal Internacional, TPI, eles explicam que, obviamente, como tem uma grande complexidade das causas, né? Os casos envolvem uma quantidade enorme de dados, de testemunhas, de investigação, inclusive investigação defensiva e acusatória, e uma série de fatores aí. Eles precisam que os advogados tenham uma certa preparação, uma certa experiência. Então, eles criaram diversas regras para que, e eles falam, para que tenha uma representação adequada àqueles sujeitos que são submetidos a julgamento, né? Ou não só a julgamento, como a própria investigação, depois que é autorizada a investigação. Quais são, hoje em dia, esses requisitos, né? Esses requisitos, você precisa ter 10 anos de experiência no direito interno e em direito internacional. Então, você precisa atingir 10 anos em que eles fazem uma análise de conhecimento, de competência em relação a esses 10 anos de atuação. Tem que ter o conhecimento específico, além dos 10 anos, conhecimento específico sobre a matéria. Então, eles pedem que tenham um conhecimento específico e você tem que comprovar por intermédio, óbvio, do seu currículo e tudo mais. A questão da atuação é até interessante, porque eu não sabia que seria isso, mas no decorrer desses meses, né, e demorou um tempo aí até eles me habilitarem, mas no decorrer desses meses, eles fizeram uma análise dos casos que eu atuei, né? Então, eu tive que encaminhar, eles pediram alguns casos, eles foram atrás das informações, né? Então, tudo para verificar se efetivamente quem está pedindo habilitação pode atuar perante o TPI. Então, eles fazem uma verificação bem particular, assim, bem específica relacionada a isso. Outra situação também, a análise de documento, né? Então, você tem que comprovar aqueles antecedentes, uma série de circunstâncias, questões de antecedentes também na ordem dos advogados local, né? Sempre a Bar Association local. Então, aqui até faço um agradecimento para o professor Rodrigo Sanches Rios, que ele, como secretário-geral aqui da OAB, ele fez para mim uma certidão em inglês, coisa que não era comum de se fazer aqui. Ele falou que foi a primeira, né? Mas ele fez essa gentileza de preencher em inglês para mim essa certidão da OAB aqui do Paraná. E daí, depois disso, passa por um comitê. Eles têm um comitê lá. E durante isso, como eu falei, que eles analisaram alguns casos, e eles vão fazendo algumas requisições, alguns pedidos. Além disso que eu falei, precisa saber eles chamam língua de trabalho, né? Você tem que ser fluente, tanto escrito quanto oral, em uma das línguas de trabalho, que é ou inglês ou francês. No meu caso é inglês, eu não entendo quase nada de francês, né? Mas tem essa língua. Por mais que as línguas oficiais do TPI tenham russo,
chinês, árabe, espanhol, inglês e francês. Mas as línguas de trabalho são essas e você tem que comprovar que tem uma fluência. Até porque é interessante, né? E aqueles que... até vou dar uma dica que eu acho que é bacana. Quem tiver interesse, se você entrar no site do TPI, né? Em inglês é International Criminal Court, então ICC, você digita lá International Criminal Court no Google, vai sair. Lá tem a agenda de audiências, inclusive. E as audiências são online, assim como a gente consegue aqui no Paraná assistir, por exemplo, os júris e sustentações, entrando no canal do YouTube, eles têm a plataforma própria deles e a gente consegue assistir as audiências. E por que é importante, claro, a língua de trabalho? Porque tudo é feito, né, em inglês principalmente ou em francês, inclusive sustentações orais. O TPI, claro, ele teve que... Hoje são 123 países, né? Ele é derivado do Estatuto de Roma, são 123 países. Então, imaginem a quantidade de sistemas jurídicos que tiveram que se agrupar, que se adequar para se chegar num sistema que fosse minimamente comum. Então, claro que existem diferenças para o nosso sistema. Então, pegou muito da civil law, da common law, do sistema muçulmano, do sistema chinês, por mais que a China não participe, né? E daqui a pouco a gente até pode falar sobre isso, que os maiores violadores não participam, o que é paradoxal, mas, né? Pois bem. E então, como que acontece? Por mais que tenha uma quantidade muito grande de dados, de informações, mesmo assim, a oralidade prevalece em determinados atos, como, por exemplo, os closing statements, né, que são as alegações orais finais. O fechamento é oral, então não é por intermédio de petição, é oral. E se você entrar no site do ICC, você pode acompanhar lá, inclusive, algumas audiências, algumas sustentações orais, e por isso, obviamente, a necessidade de que se tenha a possibilidade não apenas da pessoa ter a fluência escrita, mas tem que saber falar, se comunicar, até porque você tem que convencer os juízes relacionados a isso. Então, é interessante. Eu dou essa dica para entrar lá, porque dá para conhecer bastante coisa. É um site bem completo deles, do TPI. Então, quem chegou depois, eu estou conversando com o Rodrigo Falck sobre a advocacia penal internacional. Na história do Brasil, apenas 3 brasileiros tiveram a habilitação para atuar perante o TPI. Um deles está aqui conosco, o Rodrigo, que orgulha a advocacia paranaense, a advocacia brasileira. O Rodrigo está nos explicando os requisitos para essa inscrição no TPI. Uma dica muito legal, anote aí, quem gosta da matéria, é assistir às audiências ou às sessões que são transmitidas pelo TPI no site em inglês ICC. Então, essa é uma dica bacana, inclusive, fugindo um pouco do TPI, para quem é da área jurídica, como a maioria dos que estão nos assistindo, com essa questão da pandemia, nós temos as sessões criminais aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, todas as quintas-feiras, estão sendo transmitidas pelo YouTube, todos têm acesso, é muito interessante assistir, participar, aprender, assim como as sessões do STJ, da quinta e da sexta turma, que são as turmas criminais, são transmitidas também a todo mundo que quiser assistir, assim como as sessões do Supremo são transmitidas. Ou seja, antes de março do ano passado, nós não tínhamos acesso a todo esse arsenal de informações e julgamentos, salvo indo presencialmente ao Tribunal de Justiça, ao STJ e ao Supremo. E hoje, além do Tribunal de Justiça, do STJ e do Supremo, eu não tinha conhecimento disso, vou passar a acompanhar e assistir a dica do Falks de assistir alguns atos que são transmitidos lá pelo Tribunal Penal Internacional no site do ICC. E aí, depois de toda essa rigorosa avaliação que é feita, existe uma homologação do teu nome, Falks? É isso que acontece? Isso, depois
eu acho que levou cerca de 4, 5 meses, né, essa análise. Uma coisa que é interessante mesmo com a pandemia, eles pedem todos os documentos impressos, né? Não é só online, eles pedem todos os documentos impressos, oficiais, e eles fazem essa análise. Então, foram alguns meses de análise até que eles chancelaram, habilitaram, eles mandam uma certificação, né, garantindo essa habilitação. Depois dessa habilitação, é desenvolvido uma biografia curta, cerca de 50 palavras, uma biografia é feita, elaborada por eles em inglês e em francês, para que seja apresentada junto com o currículo para os acusados e para os grupos de vítima. E aqui reside, eu acho, uma diferença interessante do nosso sistema. Porque no TPI a gente percebe, no direito internacional penal como um todo, a gente percebe que tem um papel da vítima ou das vítimas, dos grupos de vítimas e até individualmente, um papel um pouco mais ativo do que a gente tem, por exemplo, no nosso sistema. Nós sabemos que no nosso sistema processual penal, basicamente a vítima tem um lugar para posteriormente, ou é comovido como se fosse uma testemunha, ou para posteriormente pedir aí alguma indenização, algo do gênero. Lá não, tem uma atuação efetiva e tanto que é muito difícil quando a gente vê alguns julgamentos, por exemplo, alegações finais, orais, que não tem diversos advogados de vítimas que também sustentem, né? Então, eles também fazem a sustentação e tem um papel, inclusive, para a investigação. Tudo isso é o TPI que faz, né? O TPI que acaba auxiliando, inclusive, para investigações particulares deles. E eu quero só acrescentar, e aí vou te dar o gancho, que o doutor Daniel Avelar, nosso presidente do Tribunal do Júri aqui de Curitiba, pessoa agradabilíssima, profundo conhecedor do direito, profundo conhecedor do júri, com livros escritos sobre o júri, depois nós vamos falar sobre esses livros, está nos lembrando que o júri também é transmitido pelo YouTube, então também fica a dica de quem gosta do Tribunal do Júri, o júri é uma paixão, de entrar e assistir às sessões do Tribunal do Júri, que são presididas pelo Dr. Daniel Avelar, que está aqui nos acompanhando. Um forte abraço e agradeço a ele. Fawkes, as vítimas e os acusados, eles precisam contratar ou escolher os advogados que estão habilitados, ou as pessoas podem vir aqui no meu escritório, me contratar e eu vou lá atuar? Olha, já vi que teve discussão lá, então a gente pegando a documentação, a discussão sobre a capacidade postulatória, mas é entendido que, em tese, qualquer um poderia atuar lá, né? Então, e por que eu vou falar isso? Porque se a gente pegar decisões, então estou fazendo uma interpretação aqui até talvez análoga, é possível no TPI que o acusado se autodefenda. Exclusivamente, não é igual no Brasil que a defesa técnica é indisponível, né? No TPI, não. No TPI, a defesa técnica pode ser retirada, pode ser dispensada pelo acusado. Aconteceu num caso até que deixa eu ver se eu lembro, do presidente da Libéria, que dispensou o Karim Khan. O Karim Khan é o novo promotor do TPI que vai assumir agora em junho. Venceu as eleições recentemente, né? Agora em fevereiro, semana passada foram as eleições. É um britânico, um advogado conhecido nessa área, e ele ganhou as eleições, vai assumir em junho. Ele foi, por exemplo, dispensado pelo presidente da Libéria na época e que assumiu sua própria defesa, né? Então, existe essa possibilidade, mas não é comum de acontecer. O que é comum é que se passe por todo esse trâmite, até porque tem uma série de preparações para os advogados. O advogado não atua sozinho, né? Então, ele tem que criar uma equipe. Então, o que acontece? E até foi legal você falar isso, porque deu um gancho
para explicar uma outra situação. Porque, por exemplo, é muito comum que alguns professores, que daí não têm a parte prática de atuação litigiosa, também queiram fazer parte do TPI, da lista de defesa. Eles têm uma lista que se chama lista de, se eu fosse traduzir, seria de assistente do advogado, vamos supor, que normalmente é feita, é constituída não vou colocar isso, por professores e por especialistas na área, mas que não possuem a experiência, tem uns requisitos um pouco menores. Então, por exemplo, a experiência daí acadêmica é de 8 anos, ou a experiência de estudo é de 8 anos, não é de 10, igual a lista do Counsel, que é o principal. E daí, o que acontece? A partir do momento em que alguém é indicado, né, o advogado é indicado, ele tem que formar uma equipe. Normalmente, ele tem direito a escolher 2 assistentes dessa lista de Counsel, que também vão receber a remuneração pelo próprio TPI, né? A remuneração é por eles. Então, você tem que fazer uma equipe com estagiários, com estudantes, porque por conta da quantidade de dados, né, Marcos? Eu acho que você está acostumado aí, por exemplo, pegando os casos da Lava Jato, também tem aquela quantidade absurda. A gente sozinho não consegue dar vazão a tudo aquilo, se não tem uma equipe por trás, né? E se o réu não tem dinheiro para contratar o advogado? Então, é o TPI que paga, o TPI que vai pagar. Eles têm uma tabela, inclusive, tá? Até a título de curiosidade, vou contar da tabela, né? Porque eu acho que é interessante. O que eles chamam que é o List of Counsel, que é essa que eu fui habilitado, que é do advogado principal, a gente recebe por caso, por mês, cerca de 10 mil euros. Por caso, por mês. Cerca de 10 mil euros é a remuneração. E tem possibilidade de pedir reembolso de algumas despesas e tudo mais. Agora, para a lista de assistente, dos assistentes, vai ser cerca de 8 mil euros, que é um valor bem parecido, né? 8, 10. Então, quem vai pagar nestes casos é o próprio TPI, que eles têm um fundo, né? Um fundo para pagamento dessas despesas. Legal, muito bom. Eu estou conversando com o Rodrigo Faux sobre a advocacia penal internacional. O Faux, que é um dos únicos 3 brasileiros na história do Brasil que já foi e hoje está habilitado a atuar perante o Tribunal Penal Internacional, coisa que orgulha toda a advocacia brasileira. Ele já nos contou como que funciona a inscrição, os requisitos, a homologação da lista de advogados. E agora a gente poderia entrar, Falco, se você concordar, sobre a questão do próprio TPI. Qual que é a competência do TPI e, de forma geral, como que o TPI funciona? Tá bom. Só antes, eu só quero fazer uma observação, que eu vejo que tem um monte de gente aí que eu também conheço, mas eu não tenho a capacidade de incompetência de conseguir falar, olhar para essa telinha e todos os negócios e ainda mandar abraço e cumprimentos e tudo mais. Tá bom? Então, eu mando meio que geral para todo mundo, mas eu não consigo nem acompanhar as perguntas, o que falam, nem nada, eu não consigo. Ainda não se preocupe, não se preocupe com isso, que essa é a minha função. Você é o nosso entrevistado, você veio aqui para brilhar e está brilhando com um tema super interessante, um tema, pelo menos para mim, e eu vejo aqui pelo público presente, pela repercussão quando é da divulgação, o assunto é super interessante. Com certeza a gente vai querer, daqui a algum tempo, te entrevistar de novo, já tendo atuado em casos, porque a matéria é fantástica. Leocádio Casanova está aqui dizendo que é sensacional essa matéria. Então, você não se preocupa com os comentários, e todos que estão conosco e todos que vão assistir depois no IGTV e no canal do YouTube do Arnes de Oliveira, sintam-se abraçados por mim e pelo Faux, que é uma alegria vocês estarem aqui, que se vocês não estivessem, não teria nada disso acontecendo. Toda quarta, 5 horas, nós temos um convidado especial como o Faux, discutindo conosco temas super relevantes, interessantes e que provocam a curiosidade de todos. E aí vamos para o Tribunal Penal Internacional.
Obrigado. Então, o Tribunal Penal Internacional, ele surge, né, com o Estatuto de Roma, em 98, ele é implementado em 2002. E ele é implementado em 2002 muito por conta das críticas da comunidade internacional, da comunidade jurídica internacional relacionado àquelas cortes ad hoc, que a gente chama, né, as cortes ad hoc. Então, que a gente tem talvez o mais conhecido Tribunal de Nuremberg, que foi criado para o julgamento dos nazistas, né, para os crimes cometidos durante a Segunda Guerra, o Tribunal de Tóquio também, e mais recentemente, 2 tribunais meio que são os embriões, talvez, do Tribunal Penal Internacional, o Tribunal Penal para a ex-Iugoslávia e para Ruanda. Né? São os 2 tribunais importantíssimos, inclusive, muito quando a gente faz os estudos, peças e tudo mais, a gente utiliza jurisprudência desses tribunais. Né? O Tribunal da Ruanda e Iugoslávia ele é bem aceito pelo TPI, justamente porque não apenas um monte de pessoas que trabalharam nesses tribunais hoje trabalham no TPI, né? Mas também pela essa importância de ter sido um embrião do TPI. E daí o que acontece? Como tinha da ex-Iugoslávia foi por causa do genocídio que aconteceu naquele país, bem como em Ruanda também o genocídio que aconteceu dos Tutsis. E o que sempre dá a impressão, o que sempre deu a impressão desses tribunais ad hoc? Que eram os vencedores que efetivamente faziam a justiça, ou seja, era a justiça dos vencedores. Quem ganhou a guerra ou quem sobrou é que, na verdade, julga quem perdeu. Basicamente isso, né? E o TPI, então, surge justamente para ser um tribunal criado anteriormente ao crime. Tanto que a sua competência, ela apenas tem jurisdição a partir de crimes que ocorreram após a sua implementação. Antes disso, qualquer coisa que tenha acontecido antes disso, não. Então, isso é muito importante. E, claro, não teve um consenso absoluto de uma matéria mais ampla. Na época, diversas matérias foram propostas para que entrassem na competência do TPI, mas o que na época foi implementado, e hoje nós tivemos só uma adição que já estava prevista, mas que foi implementado agora, em 2018, que é o crime de agressão. Então, quais são os crimes de competência? Crime de genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra, e agora a agressão também passou a jurisdição a ser implementada em 2018, a agressão que seria a agressão contra um outro país, né? A agressão de um país contra o outro. Né? E crimes de genocídio e contra a humanidade e de guerra são os crimes que venceram. Na época, que venceram, que eu digo, que foram aceitos para ter a competência. Né? Na época até se falou, vamos dar a competência para drogas, para tráfico de drogas internacional, para tráfico de armas, uma série de coisas, e acabou sendo afastado. E hoje, e é interessante isso, Marlos, até só mais uma questão, hoje tem um movimento bastante forte, né, para que o ecocídio seja colocado como crime de competência para julgamento no TPI. O ecocídio. Então, já tivemos movimentação da França, da Bélgica, de todos os países que são ilhas, né, praticamente, são aqueles que são os mais afetados pela destruição ambiental. Então, tem uma pressão bastante grande de alguns países e organizações não governamentais, que também têm um papel importantíssimo no TPI, para que se tipifique o crime de ecocídio ou até se interprete o que a gente já tem, né, hoje no Estatuto de Roma, para que tenha punição relacionada a esse tipo de crime, crimes ambientais em larga escala, né, que são aqueles, eles chamam de widespread, os crimes em larga escala, aqueles que efetivamente têm uma potência muito grande. Entendi. Quando a gente se refere, Falcos, você mencionou a questão do tribunal ad hoc, eu tive a oportunidade de estar em Haia,
salvo engano, é a sede do TPI, não é? Sim. E eu percebi que quando você cria por exemplo, você vai julgar a questão da ex-Iugoslávia, você cria um tribunal para julgar este episódio. Ruanda é outro tribunal que vai julgar este episódio. É assim que funciona? Quer dizer, cada crime, por exemplo, ele vai ter o seu próprio tribunal dentro do Tribunal Penal Internacional. Para o leigo entender, é isso mesmo? Na verdade, esses ocorreram antes da implementação do TPI. Então, por isso que a gente chama de embrionário, porque depois desse eles perceberam, olha, não funcionou esse negócio, desde Nuremberg não funcionou, continua tendo genocídio, continua esse pessoal aí sem noção, cometendo crimes gravíssimos contra a humanidade. Então, nós precisamos de uma corte que seja específica para isso. E daí teve a criação. Por quê? Quando aconteceu o do TPI-Y, né, da ex-Iugoslávia, e o da Ruanda, foi determinação do Conselho de Segurança da ONU. Né? O Conselho de Segurança da ONU, eles determinaram que fosse criado o tribunal para o julgamento dos crimes de guerras ocorridos lá na ex-Iugoslávia e em Ruanda. O da ex-Iugoslávia fica em Haia também, tá? Fica em Haia, é um prédio que eu acho que é até mais bonito que o TPI, e o de Ruanda fica na Tanzânia, fica na África, né, em Arusha, que é uma cidade que é conhecida como a cidade, o centro diplomático da África. Lá tem, por exemplo, outros órgãos africanos de direitos humanos e tudo mais. Fica em Arusha. São tribunais que estão fechados no sentido de que não tem mais casos, ou não tinham, hoje eles chamam de mecanismo, que é o mecanismo que é a sobra. Por quê? Porque já tinham feito todos os julgamentos, mas continuam até hoje atuando, por exemplo, quando há necessidade de revisão de pena, aquelas penas que foram cumpridas e a pessoa quer alguma situação relacionada a isso. E, recentemente, foi em dezembro, se não me engano, claro que eu não vou lembrar o nome específico do sujeito agora, mas um dos responsáveis por financiar o genocídio de Ruanda, ele foi preso na França, em Paris, num subúrbio de Paris, e vai ser julgado agora, vai iniciar o julgamento dele nesse tribunal de Ruanda, que era o tribunal que é específico. Mas, se não me engano, por uma questão de saúde, ele vai permanecer em Haia, mas o julgamento vai ser lá na Tanzânia, em Arusha. Então, a partir de agora, por exemplo, tudo que aconteceu a partir de 2002 não tem um tribunal próprio, é o TPI. Por isso que hoje tem cerca de 30 casos abertos, se não me engano, tem 13 investigações formais e algumas investigações preliminares. Né? Sem contar, claro, as denúncias. Eles recebem milhares de denúncias todos os anos, então eles têm que fazer daí uma triagem para ver o que pode prosseguir, o que não pode. E era justo essa pergunta que o Leocádio estava fazendo, grande advogado, perito, amigo de todos nós, sobre a demanda, se tinha muita demanda, etc. Então você acaba de responder sintonizado aí com o Leocádio. Quero aproveitar, e aí a gente entra nos maiores violadores de assuntos que são de competência do Tribunal Penal Internacional. Quero mandar um abraço para a Bibiana, para o João Rafael, que são os diretores do Instituto Brasileiro de Direito Penal Econômico, convidar a todos para se associarem ao IBDPE, basta acessar o site e é bem barato. Amanhã, por exemplo, nós temos uma reunião de estudo sobre justiça negocial e essa reunião de estudo, então, é fechada só para quem é sócio. Aqueles que tiverem interesse, vão até o site, se inscrevam, participem comigo, com o João, com a Bibiana, com o Luquezzi. Está aqui o Caio Mateus te mandando um grande abraço. Teus alunos te prestigiando aqui, André e Ricardo e vários outros. E aí nós entramos, Fawkes, nesse ponto que você já mencionou e que a gente pode tratar um pouco, fechando a questão do TPI,
Das violações, você mencionou a questão da China rapidamente, já nos adiantou que a China não faz parte, e como que se dá essa questão dos grandes violadores não fazerem parte do TPI? Esse é um problema, até uma crise de legitimidade ou uma dificuldade, se a gente for ver pelo aspecto de qual é o objetivo do TPI de conseguir deter, de conseguir prevenir que ocorram graves violações de direitos humanos, genocídio, crimes de guerra, você não ter as principais potências envolvidas, isso, claro, que causa um problema. Então, nós não temos aí, por exemplo, Estados Unidos. Os Estados Unidos, inclusive, ele chegou a participar do Estatuto de Roma em 98, Bill Clinton, mas quando entrou o George Bush, ele já cortou na hora, inclusive veio uma lei que não permite nem que mexam em qualquer americano, senão ele pode entrar em guerra e tudo mais. Já desceram um cacete. Né? Então, Estados Unidos não participa, a China não participa, Israel não participa e Rússia não participa. Então, vejam, são aqueles que são as maiores potências militares e aqueles que são considerados, não estou acusando ninguém aqui de ser violador, mas são considerados os grandes violadores de direitos humanos em determinadas situações. Então, claro que isso causa um problema. A gente está no meio de uma discussão no TPI relacionado com uma decisão do pre-trial, que é a Câmara que decide se pode abrir uma investigação. Então, tem isso, né? O promotor, quando ele age de próprio mútuo, quando ele age ele mesmo, ele quer abrir uma investigação ou tem um referral, trazido uma situação trazida para ele tem que pedir autorização de um juiz, do juiz do TPI, que vai funcionar posteriormente como se fosse o juiz de garantias. Né? Tem o pre-trial, então é anterior ao julgamento. E nessa situação era sobre uma questão de admissibilidade, se poderiam investigar casos que aconteceram na Palestina, a pedido da Palestina. E saiu a decisão do TPI autorizando a investigação dos crimes ocorridos na Palestina, o que gerou uma forte movimentação de Israel, forte protesto de Israel, dos Estados Unidos. Inclusive, os Estados Unidos, ainda era o Trump, eles pegaram, cortaram uma série de retaliações em relação à própria promotora, hoje que ela é da Gâmbia, né? A Fatou Bensouda, ela foi retaliada, não pode entrar nos Estados Unidos, claro, pode entrar na ONU, que é em Nova York, porque é uma situação distinta, mas não pode entrar nos Estados Unidos, teve seus bens lá bloqueados, o que tivesse relacionado aos Estados Unidos e todo o seu entorno também, uma série de pessoas relacionadas ao TPI. Então, o Israel está indignado com essa decisão, né? Mas são decisões, e até entrando na pergunta lá do colega, da quantidade de casos que tem, a gente percebe que não tem muitos casos em andamento. Né? Se não me engano, são 30 hoje em andamento. Não são muitos casos, mas é tudo uma situação muito, não apenas em relação à parte jurídica, mas diplomática também. Eles têm que tomar um cuidado muito grande, né, em quem vai ser investigado, de que forma vai ser essa investigação. E sempre tem que lembrar o seguinte, que é um dos princípios básicos que nós temos, que é o princípio da complementariedade. Então, um dos objetivos do Estatuto de Roma e do TPI, e eles tentam desenvolver políticas para isso, é fazer com que os próprios países consigam lidar com esse tipo de crime. E apenas nos casos em que é impossível, ou porque ele não quer, ou porque ele faz de conta que investiga, é que daí o TPI vai agir. Então, se o Estado tem condições para atuar, para julgar um eventual alguém que cometeu crime contra a humanidade, um genocídio, alguma coisa, o TPI não vai meter o bedelho. Né? Agora, vejam,
existem situações, principalmente quando quem está sendo acusado, ou quem é suspeito, né, que eles vão chamar de suspeito antes, quem é o suspeito é o próprio governante. Daí, principalmente em ditaduras, em algumas circunstâncias, vai ser quase que impossível buscar uma responsabilização. Então, por isso que tem esse cuidado, mas o gabinete da promotoria, ele é aberto para qualquer um enviar denúncia, né? Vamos colocar denúncia, a gente sabe que denúncia não da forma que a gente fala que é denúncia o promotor que oferece. Qualquer um pode. Tanto é que o nosso presidente, ele foi citado, não sei se já deu em mais de 10 denúncias por organizações diversas lá para o gabinete da promotoria. Mas o gabinete da promotoria ainda não pediu, não sei se vai pedir, né? Não se sabe, claro. Também tem um novo promotor agora, como ele vai interpretar isso também não se sabe. Mas ainda não pediram nenhuma investigação oficial contra o presidente aqui do nosso país. Quer dizer, o Brasil é signatário do Estatuto de Roma, o Brasil faz parte do Tribunal Penal Internacional, nós temos conhecimento de inúmeras denúncias contra o Bolsonaro por genocídio. Quem me acompanha sabe que eu defendo o impeachment do Bolsonaro há mais de 2 anos. Escrevi um artigo para publicação no portal Migalhas defendendo essa questão, e agora ele vem sendo acusado de genocídio diante dessa malfadada política em relação a essa pandemia que nós estamos vivendo. Então, essas denúncias... E também, Marcos, desculpa te interromper, não, e também lógico, em relação à parte ambiental. Exatamente, em então, relação à questão ambiental, e se não me engano, também tem a questão indígena, né? Isso, que é genocídio daí. Então, nós temos aí uma série de denúncias que foram feitas, e o Falco está nos explicando, então, que essas denúncias são remetidas pelas entidades para a promotoria, e a promotoria ali é que faz uma triagem. Muito bem. Essa triagem, eles têm que analisar se tem eles chamam de base suficiente para pedir uma investigação formal. Então, essa base, eles vão analisar a jurisdição, vão analisar as características do nosso ordenamento, se há condições internas de lidar com isso. E aqui que eu acho que é o principal problema. Eu não estou entrando nessa situação, né? Se cometeu, se não cometeu genocídio, ecocídio, mas estou dizendo assim que provavelmente o promotor, em analisar essa situação, ele vai ver, o Brasil tem condições internamente de lidar com esta situação. Então, tem lá o Procurador-Geral de Justiça, né, que hoje ele tem condições de atuar, o Judiciário tem condições de responsabilizar. Se ele responder que sim, então não há base para iniciar uma investigação e tudo mais. Então, aqui é um problema, porque em tese, também, claro, precisa de maiores digressões, provavelmente, mas em tese, há condições internas do Brasil conseguir responsabilizar eventualmente quem comete um crime aqui dentro. Lógico. Então, são situações que precisam ser avaliados e sempre vai entrar nessa esfera diplomática, política da promotoria, né? E essa promotora, ela peitou Israel, que foi uma situação que ninguém acreditava que iria acontecer, principalmente porque a Palestina não é considerada um país. Então, tem uma situação formal, né? Não seria considerado um país, mas o tribunal, o TPI, por intermédio de seus juízes, decidiram que sim, que é considerado Estado-parte. Então, aqui tem um problema, né? E aqui o Vanderlei está dizendo que é teu aluno, que está te mandando um abraço. O desembargador Ramon Nogueira está presente. Um grande abraço ao desembargador Ramon, comemorou aniversário essa semana. Saúde e paz ao fraterno amigo e desembargador. E eu vou te perguntar, Falks, se os promotores, os juízes que atuam no TPI
passam por esse mesmo processo que você passou, que você se habilitou a poder advogar perante a TPI. Não sem antes dizer aos nossos ouvintes todos que eu não tenho dúvida nenhuma, e não é objeto da nossa live, mas sempre quero deixar registrado, que eu não tenho dúvida nenhuma do cometimento de crimes comuns e de crimes de responsabilidade do nosso atual mandatário. Não tenho nenhuma dúvida que ele não está preso porque está blindado pela estrutura da presidência da República, mas tão logo acabe o mandato dele, não tenho dúvida de que esses crimes serão apurados, investigados e a situação jurídica será muito grave. Basta ler os pedidos de impeachment que foram feitos, as dezenas, e ali está explicitado ponto a ponto cada crime comum e cada crime de responsabilidade. Agora, esse não é objeto, o Fawkes está sendo super cauteloso, até porque vai atuar no Tribunal Penal Internacional, e eu te pergunto daí, Fawkes, voltando para o nosso tema, se os promotores e os juízes passam por esse mesmo processo de escolha que os advogados passam. Não, eles são eleitos, né? Então tem uma eleição que eles são eleitos por um período de 9 anos. Inclusive, nós tivemos ela cumpriu o mandato de 9 anos, mas como ela ainda estava em alguns casos, se não me engano, ela ficou 13 anos, que é a doutora Silvia Steiner, né, de São Paulo, que nos representou com maestria como juíza do Tribunal Penal Internacional. Hoje ela não está mais lá, porque acabou o mandato dela. E então é uma eleição. Essa eleição, claro, tem uma série de situações que são consideradas, né? Desde a análise de currículo, eles tentam fazer meio que um equilíbrio entre aqueles que são profundos conhecedores do direito internacional com aqueles que são conhecedores do direito penal, para ter uma junção, por mais que eles deem preferência para quem sabe direito internacional penal como um todo. Então, é uma eleição. O governo atual indicou para essa última eleição que teve agora em dezembro uma magistrada também de São Paulo, se não me engano, que é a magistrada Cifuentes, e ela não foi eleita, o que foi considerado como talvez um indicativo de como a comunidade internacional, os outros países estejam vendo a atual situação do Brasil, né? Não se sabe, mas ela não foi eleita. Foram eleitos agora, se não me engano, mais 6 juízes, né? São 18 no total, então a cada 3 anos são 6 juízes que são eleitos, e um promotor-chefe, né? E que também é eleito a cada 9 anos. Que o primeiro foi um argentino, o Moreno Ocampo, daí agora é a da Gâmbia, e agora um europeu, o britânico Karim Khan, que vai iniciar agora em junho, né? Que são mais 9 anos. E que tem um currículo absolutamente sensacional. Eu até estou escrevendo um artigo sobre isso, semana que vem a gente vai publicar sobre o Karim Khan e o que isso pode representar aí pro Brasil. É muito bom. E você sabe que do ponto de vista diplomático, como você alertou, é um recado muito forte ao Brasil, porque a doutora Silvia Steiner é reconhecida, é a maior referência no Tribunal Penal Internacional. E eu poderia dizer, do ponto de vista leigo sempre, do ponto de vista diplomático, que o Brasil ocuparia uma cadeira cativa nessas eleições se a política de relações internacionais, de relações exteriores do Brasil, continuasse na toada que vem desde o período de redemocratização do país, ali em 1988, com a Constituição Federal. A gente seguiu uma trajetória. Infelizmente, nos últimos anos, a gente deu uma mexida nessas relações exteriores, acabamos perdendo essa eleição, que seria importante manter a vaga. Fawkes, para fechar, você vê como o tempo voa, nós estamos com 50 minutos, estamos aqui já quase encerrando. Você me lembrou muito bem quando eu te fiz o convite, aliás, a tua ligação gentil para me presentear com o livro, e eu faço a recomendação aqui, o livro que o Fawkes escreveu junto com o Dr. Daniel Avelar, Plenário do Tribunal do Júri,
Também o Falques escreveu o Manual do Tribunal do Júri, também em coautoria com o Dr. Daniel Avelar, 2 livros que são referência na área. E o Falques fez uma ligação para mim muito gentil, que gerou esse nosso diálogo, essa nossa conversa, essa aproximação. Tive a oportunidade de dar um abraço enorme no Roncalho, que trabalha com o Falques no escritório, uma pessoa assim que eu tenho um grande carinho, professor de todos nós. E você, quando eu te convidei, me alertou que a atuação do advogado não se limita, do ponto de vista internacional, a tratar apenas nos tribunais, mas que existe um universo ainda grande para a atuação. Então, nós poderíamos aproveitar esses últimos 7 minutos, 6 minutos da live, para a gente dar uma palhinha sobre esse outro cenário da atuação do advogado internacionalmente e não necessariamente nos tribunais. Legal. Eu acho assim, hoje nós vivemos num mundo, claro, a pandemia botou tudo de cabeça para baixo, né? Mas nós vivemos num mundo que estava bem globalizado, cada vez mais globalizado, em que as fronteiras passaram a não existir muitas vezes, né? O maior exemplo talvez seja a Europa. E claro que por conta, principalmente esse deslocamento de pessoas entre os países, sempre surgiram e surgem cada vez mais, por mais que eu falei que a pandemia deu uma parada agora, problemas entre países, problemas relacionados a crimes cometidos com reflexos em outros países. Então, o crime é cometido aqui com reflexo lá. Hoje a gente consegue cometer um crime em outro país pela internet. Então, tudo isso tem um ramo também que é interessante, que é o ramo de você tem que ter o conhecimento das leis dos outros países para que você possa efetivamente defender, por exemplo, teu cliente aqui ou teu cliente que é um brasileiro aqui lá, né? Eu tive algumas experiências relacionadas a isso, algumas sigilosas, outras nem tanto, que até apareceram, por exemplo, quando eu fui até o Peru para defender um brasileiro que tinha sido preso no meio da selva peruana, e eu tive que ir até lá e conversar com o corpo diplomático brasileiro e pedir e reforçar para que fosse dado atendimento médico para ele, conversar com o advogado lá, com a defensoria pública, com o promotor, com o juiz, que, claro, a gente sabe que a gente não tem capacidade postulatória em outro lugar, mas a gente tem conhecimento e, normalmente, os advogados são respeitados. E também tem essa questão da cooperação jurídica, que precisa seguir precisam seguir regras bem estipuladas, podendo até, eventualmente, transformar em nulidade, caso elas não sejam cumpridas. E nós temos aí alguns casos, né? Inclusive, agora dessa operação aí da spoofing, né? Exatamente. Que foi, parece que denunciado que eles faziam algumas cooperações jurídicas fora das regras, né? E essa cooperação internacional, ela é importantíssima, nós sabemos hoje que muitas vezes nós temos alguns casos aqui em que a gente precisa pedir a citação ou pedir intimação ou a oitiva de alguém que esteja nos Estados Unidos, na Europa e assim por diante. Tudo isso vai envolver nesse ramo internacional aí. Tem uma internacionalização muito grande no direito criminal que pode ser cada vez mais desenvolvida pelos interessados. Sem dúvida. Falk, saiba que você é um orgulho para todos nós, advogados Obrigado. Brasileiros, advogados paranaenses, um dos 3 únicos brasileiros habilitados a atuar perante o Tribunal Penal Internacional. O nosso bate-papo foi super legal, super cheio de novidades. O nosso público está aqui te cumprimentando, agradecendo, e eu vou, com certeza, voltar com você para a gente tratar do outro tema, que é outra paixão do Falques, que é o Tribunal do Júri, com os 2 livros, Plenário do Tribunal do Júri, Manual do Tribunal do Júri, que você escreveu. Falques, muito, muito obrigado. Foi ótimo. Eu que agradeço, Marlos, o convite, né? Fica aqui também registrado minha admiração pela sua trajetória, pela sua competência aí.
Então, muito obrigado pelo convite e eu estou à disposição sempre aí. Um abraço para todo mundo que está ouvindo e obrigado. Valeu. Quem gostou, curte, compartilha com os amigos, assiste de novo no IGTV ou no canal do YouTube Arnes de Oliveira Andreasa. Toda quarta, 17 horas, estejam aqui comigo e a gente está trazendo convidados tão especiais quanto o Rodrigo Fox. Grande abraço a todos. Saúde, obrigado. Se cuidem. Até mais. Obrigado. Tchau.